Para falarmos dos últimos dados em torno da Covid, é nosso convidado Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Boa tarde, obrigada pela presença em estúdio. Vamos começar por falar desta terceira dose, ou dose de reforço que vai ser dada, que já está a ser dada, aliás, a pessoas com mais de 65 anos. Aquelas que nos estejam a ouvir, que possam ter dúvidas quando forem contactadas pelo SNS sobre se devem ou não levar esta terceira dose, qual é a mensagem que é importante fazer passar? É importante perceber porque é que esta terceira dose esta dose de reforço deve ser administrada e a razão é simples de explicar, porque se observou que em pessoas a partir de uma determinada idade, pessoas mais idosas, há algum decréscimo da proteção que é conferida pelas duas doses do regime vacinal habitual ao fim de cerca de 6 meses. É um decréscimo que não é muito significativo, mas... O que acontece também com outras vacinas? Depende das vacinas. Nós temos vacinas que só tomamos uma vez na vida e que a nossa imunidade se mantém ao longo da vida toda. Temos outras vacinas que necessitam de reforços. Neste caso, aquilo que os dados nos mostraram foi que nestas pessoas mais idosas, cerca de 6 meses depois das duas doses, há alguma perda de eficácia, como eu dizia, não muito significativa, mas que pode ser colmatada com esta dose de reforço. E por isso é que Portugal e outros países tomaram a decisão de recomendar esta dose de reforço para pessoas acima de uma determinada faixa etária, neste caso acima dos 65 anos. Mas então o que é que isso pode significar na prática? Que essas pessoas têm que ser chamadas de X em X tempo para uma dose de reforço? Nós não sabemos como é que a imunidade protetora se vai comportar após esta dose de reforço. Pode perfeitamente acontecer que se mantenha o grau de proteção elevado durante um período mais prolongado do que com as duas doses do esquema inicial. Portanto, isso é algo que apenas com a monitorização permanente dos dados, e os dados são nós irmos acompanhando a ocorrência de casos de infecção e de doença em pessoas vacinadas e percebermos se esse número aumenta acima do que seria esperado, o que indica que há uma perda de proteção e, portanto, não sendo esse o caso, não há razão para se fazer um reforço vacinal. E é também por isso que este reforço não é, neste momento, recomendado para pessoas abaixo dos 65 anos, porque os dados não indicam qualquer perda de proteção nessas faixas etárias mais jovens. E, desta forma, as pessoas que, acima dos 65 anos, forem contactadas para fazer esta dose de reforço, têm todo o interesse em fazê-la e agora há esta nova indicação por parte da Organização Mundial de Saúde e que a DGS já veio confirmar que a vacina da Covid e da gripe podem ser dadas em simultâneo, o que do ponto de vista logístico pode facilitar o processo. Que dúvidas é que podem surgir? Porque de facto pode haver questões que os utentes possam colocar, vou levar uma, mas vou levar duas, mas pode ser ao mesmo tempo e são as duas do mesmo braço, são em braços diferentes? Okay. O que é que, então eu vou procurar ser o mais claro possível. O que a DGS veio dizer, com base nos estudos que estão disponíveis, é que não há contraindicação de se tomarem as duas vacinas simultaneamente, não há em braços para diferentes. Receios. Não há razão para receios, não há perda de eficácia de nenhuma das vacinas por serem administradas ao mesmo tempo, nem há um aumento de efeitos secundários por essa administração ser também feita no mesmo dia. É sempre em locais diferentes, portanto em dois braços diferentes. Mais do que no mesmo dia, no mesmo momento. No mesmo momento, exatamente, no mesmo momento. E, portanto, não há contraindicação nenhuma para que isso aconteça. Agora, é também importante que as pessoas percebam o seguinte: a dose de reforço da Covid só deve ser administrada depois de 6 meses após a segunda dose. E as vacinas da gripe vão começar, ou já estão a estar disponíveis. E as pessoas não devem adiar a toma da vacina da gripe à espera de fazer os 6 meses após a vacina da Covid para levar as duas em simultâneo. Não há... Podem ser dadas em simultâneo, mas não é obrigatório, nem é vantajoso nem desvantajoso que seja em simultâneo. Portanto, se uma pessoa pertencer a um grupo que
que deve levar a vacina da gripe num determinado momento, deve levar a vacina da gripe nesse momento, mesmo e não estar à espera para juntar as duas. E vice-versa. Se tiver indicação para tomar a dose de reforço da Covid, mas ainda não tem a indicação para tomar a vacina da gripe, então deve tomar a da Covid e logo que seja o momento de tomar a da gripe, tomá-la. Portanto, isto para dizer que não se deve atrasar nenhuma das duas para fazer coincidir, mas se essa coincidência, se o momento ideal para tomar as vacinas... Se isso acontecer também não há problema. Não há problema nenhum. É essa a principal mensagem. Queria também que nos esclarecesse aqui com um ponto, porque esta diminuição dos anticorpos quando alguém leva uma vacina é normal, é sempre o que acontece. Mas nem por isso o corpo deixa de saber o que é que tem que fazer no caso de uma infecção. Porquê é que agora é diferente em relação à Covid? Vamos ver. O nosso sistema imunitário é complexo, tem várias componentes e nós já ouvimos falar bastante ao longo desta pandemia dos anticorpos, por um lado, das células T, por outro. E aquilo que nós sabemos da imunologia, e isto é válido para qualquer vacina e mesmo para qualquer infecção, é que após a vacinação há um aumento da produção de anticorpos e depois, progressivamente, esse nível de anticorpos vai decrescendo. Isto não significa que nós estejamos a perder proteção, porque a quantidade de anticorpos em circulação por si só não é uma medida da proteção. Por isso é que os testes serológicos por si só não nos indicam se estamos protegidos ou não. E isto porquê? Porque após a vacinação, no nosso organismo ficam disponíveis umas células que nós chamamos as células de memória, que sabem exatamente o que é que têm que fazer para combater e para produzir muito rapidamente anticorpos no caso de virem a encontrar uma nova infecção. Portanto, os anticorpos que estão a circular podem diminuir, a sua quantidade pode diminuir, mas a capacidade de os produzir muito rapidamente é assegurada por estas células de memória que nós mantemos no nosso organismo após a vacinação. Neste caso, o que nós vamos monitorizando é se há ou não perda de proteção, e era isso que eu há pouco estava a tentar distinguir relativamente à perda de anticorpos, não é necessariamente a mesma coisa, e se havendo perda de proteção, então significa que o sistema imunitário no seu todo não está a conferir o mesmo grau de proteção que estava anteriormente. E nós como é que aferimos isso? Porque vamos monitorizando o aparecimento de casos e percebemos que estão a acontecer mais casos do que seria de esperar e, portanto, porque isso corresponderá a uma pequena perda de eficácia protetora. Uhum. E com estas vacinas da Covid, o que se observou foi que realmente nessas faixas etárias mais avançadas, essa pequena perda de proteção estava a acontecer. É um fenómeno absolutamente natural, os sistemas imunitários das pessoas mais idosas são menos robustos, as próprias células de memória não são tão eficazes nessa capacidade de retomar a produção de anticorpos se forem estimuladas para tal e, portanto, é natural que em pessoas mais idosas seja necessário fazer este reforço, precisamente porque o seu sistema imunitário não é tão ágil, digamos assim, a responder no caso de ser estimulado para tal. Então, ao que se passa nas escolas, as crianças continuam a ter que usar a máscara nos espaços fechados. Faz sentido que ao longo do ano letivo se mantenham exatamente as mesmas regras que conhecemos até agora ou devem ser aliviadas, dado que somos um caso de sucesso em termos de vacinação? Uhum. A minha opinião é que as regras devem claramente ser aliviadas, porque, precisamente como disse, nós somos um caso de sucesso em termos de vacinação. Temos mais de 85% da população totalmente vacinada, na qual se inclui todos os professores que desejaram ser vacinados e já temos uma percentagem de jovens a partir dos 12, que é a idade a partir da qual podem ser vacinados, até aos 19, já temos uma percentagem de pessoas nessa faixa etária de 89% com a primeira dose. E, portanto, a isto tem que corresponder uma alteração naquilo que é o dia-a-dia, as regras que estão em vigor no dia-a-dia. E, de resto, foi isso que foi anunciado pelo Governo em julho, que a partir dos 85% da população totalmente vacinada, haveria um levantamento de restrições. E isso aconteceu, e bem, em vários setores da sociedade, restaurantes, espaços de diversão noturna, etc. Mas nas escolas manteve-se tudo muito próximo do que estava até aqui. Na prática, o que é que para si já não faz sentido nenhum que Por exemplo, exista? A mim o que eu acho que não faz realmente sentido é continuar a encerrar turmas inteiras, mandar turmas inteiras para casa quando há um caso positivo.
e isso nós temos ouvido notícias de turmas inteiras e às vezes mais do que uma turma que foram mandadas para casa durante 10 dias por haver um caso positivo na escola. O que é que devia ser feito na prática nesta altura? O que deveria de ser feito numa situação dessas seria, quanto muito, testar os contactos mais próximos desse caso positivo, perceber se esses contactos mais próximos também estariam positivos ou não, e não estando... não faz sentido interromper o funcionamento, porque realmente é muito disruptivo para as crianças e neste momento, com a taxa de vacinação que nós felizmente temos, não se justifica estar a impor quarentenas a turmas inteiras por um caso positivo que pode perfeitamente, que está identificado, pode-se testar os contactos mais próximos dessa pessoa e não há razão nenhuma, na minha opinião, para encerrar uma turma inteira e mandar os miúdos para casa durante todo esse tempo. Há outras coisas que eu acho que também deveriam de ser aliviadas, por exemplo, a partilha de material escolar, que neste momento nós também já sabemos que a transmissão do vírus através de superfícies é muito, muito, muito improvável e, portanto, há algumas restrições que se mantêm, como a impossibilidade de partilha de material escolar, que eu também penso que já não faz sentido manter-se ao nível da questão, mas sobretudo a questão do encerramento das turmas e de serem mandadas para casa e de interrupção do processo seletivo. Acho que não há justificação científica para continuar a fazer isso. Com isso. Miguel Prudêncio, muito obrigada pela análise que deixou aqui no Jornal das 7 da SIC Notícias. Bom fim de semana.